Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste trimestre sobre a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Já estudamos 5 lições da nossa revista. Estudamos a lição de número 1, que teve como título A Igreja que Nasceu no Pentecostes. A lição de número 2, A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A lição de número 3, Uma Igreja fiel à pregação do Evangelho. A lição de número 4, Uma Igreja cheia do Espírito Santo. A lição número 5, Uma Igreja cheia de amor. E nesta oportunidade estudaremos a lição de número 6, que tem como título Uma Igreja não conivente com a mentira. Uma igreja não conivente com a mentira é o título desta lição, da lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2025. Quero pedir a você que desde já deixe aí o seu like, por gentileza, e compartilhe essa aula com outros irmãos e irmãs, para que alcancemos ainda mais pessoas com esses estudos preciosos da revista da Escola Bíblica Dominical. Aqui nós fazemos comentários, argumentações, acréscimos quando necessário, analisamos o texto também, alguns erros que porventura encontrarmos nós falaremos e orientaremos você, caro professor da Escola Bíblica Dominical, para que você tenha uma ótima desenvoltura, para que você tenha uma ótima exposição bíblica em classe, quando você estiver diante da sua classe, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Dito isso, nós queremos neste momento orar ao Senhor para que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Se conosco, pois nós queremos transmitir apenas aquilo que está de acordo com a tua palavra, e também, Senhor, ser com teus filhos que ouvirão, guardarão e ensinarão a outros. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar a nossa aula, a sexta lição do terceiro trimestre, com o nosso texto áureo. Iniciamos lendo o nosso texto de ouro, que diz o seguinte: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisseis ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos capítulo 5, versículo 3, repetindo: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisseis ao Espírito Santo e retivesseis parte do preço da herdade? Atos capítulo 5, versículo 3. A nossa verdade prática diz assim: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Repetindo, como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 a 11, que diz o seguinte: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram, e levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher,
não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Meus amados irmãos, antes de prosseguir, é importante mostrar para os irmãos que esse capítulo ele é antecedido de uma ação amorosa e gentil de um homem chamado Barnabé. Por isso que nós sempre falamos que há alguns capítulos da Bíblia que na hora da divisão não foram muito bem divididos. Então é importante que você, caro professor da Escola Bíblica Dominical, destaque o seguinte: para a melhor compreensão desse texto, é necessário ler capítulo 4, versículo 32 a 37, que foi o texto bíblico da lição anterior, que mostra o quê? Lendo aqui para você: era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, temos a boa ação de José, também chamado de Barnabé, antes de falar sobre Ananias e Safira. Diz assim o versículo 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que significa o filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E aí começa o texto, que é o nosso texto básico desta lição: mas um certo varão chamado Ananias. Então é bom destacar que havia esse sentimento na igreja, esse sentimento de unidade. E nós temos um bom exemplo, o exemplo de José, cognominado Barnabé, e nós temos aqui o mau exemplo deste casal, conhecidos como Ananias e Safira. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. Segundo objetivo: mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. Terceiro e último objetivo: valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. Então, apresentar a origem da mentira como estratégia de Satanás para enganar os crentes, mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano, e valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus são os objetivos desta lição. Vamos então à nossa introdução, e sempre recomendamos que você tenha à sua mão uma canetinha, a revista da Escola Dominical e um exemplar da Palavra de Deus, para que você possa acompanhar a lição, pausar o vídeo, ler os versículos e assim estar mais apto, caro professor, a lecionar diante da sua classe. Esta lição ela é dirigida a todos os professores e também alunos que desejam se aprofundar e conhecer bem a lição para ajudar o seu professor na hora da exposição. Vamos, pois, à nossa introdução. Diz o seguinte: um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade
da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso o que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Irmãos, a todo instante que o nosso comentarista fala de lucrar, fala de beneficiar-se com aquela negociata, é bom entender que os que tinham propriedade e sentiam no coração voluntariamente o desejo de dar, davam a sua propriedade por inteiro, ou seja, vendiam a sua propriedade e o valor era trazido para os apóstolos e estes dividiam de acordo com as necessidades. Ananias e Safira, eles resolveram fazer o quê? Vender a propriedade, mas ficar com uma parte dela. E fez um acordo entre eles para trazer apenas uma parte do que venderam. E a repreensão de Pedro é pertinente porque eles não precisavam fazer isto, não era obrigado trazer, mas trazer de forma falsa e ainda mentindo diante de Deus, veio sobre eles o juízo divino imediatamente, para exemplo, para mostrar que diante de Deus nós devemos ter o máximo cuidado, o temor, porque Deus sonda os corações e sabe exatamente quem é verdadeiro e quem é mentiroso, quem é filho de Deus, que usa da verdade, e quem é filho do diabo, porque a Bíblia diz, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo em João 8,44, que Satanás é mentiroso e é o pai da mentira. E assim nós vemos esta condenação. Com isso, por que eles lucravam? Porque eles ficaram consigo com uma parte do que venderam. Com isso, eles estavam obtendo uma certa vantagem em relação aos outros, como por exemplo Barnabé. Barnabé vendeu a sua propriedade e depositou aos pés dos apóstolos, e é claro, aquilo poderia ser repartido, e uma parte daquilo que foi repartido poderia voltar até mesmo para Barnabé. Quando este casal vende a sua propriedade e é trazido para os pés dos apóstolos, havendo uma divisão, eles também receberiam uma parte do montante e com isso estariam lucrando. Por isso, o comentarista usa a palavra lucro nesta introdução e no transcorrer desta lição. Vamos então ao primeiro tópico da lição: o diabo, o pai da mentira. O diabo, o pai da mentira, é o primeiro tópico desta lição. Primeiro subtópico do primeiro tópico: é de natureza satânica mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. E disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira em João 8,44. Satanás está por trás de toda mentira e engano, conforme está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico, em Atos capítulo 13, versículo 10, no primeiro embate que ele teve na sua primeira viagem missionária. O diabo será sempre mentiroso, nunca mudará. Portanto, toda mentira procede dele. Verdade e verdadeiro é o nosso Deus. A Bíblia diz em Jeremias 10:10 que o Pai é a verdade. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6, que Jesus Cristo é a verdade. A Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 13, que o Espírito Santo é o Espírito de verdade. A Bíblia diz em João capítulo 17, versículo 17, que a palavra é a verdade. Portanto, tudo que se refere a Deus está relacionado à verdade. E a mentira é própria do inimigo de nossas almas, que desde o Éden engana
e continua enganando a muitos e enchendo o coração até daqueles que se dizem crentes. Segundo subtópico do primeiro tópico, a mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. A Escritura é bem clara: não deis lugar ao diabo. Ou seja, não dê permissão que ele invada a sua mente, o seu coração, a sua vida. Assim, o comentarista mostra que houve uma concessão. Nós podemos resistir ao diabo, mas aqui nós vemos que Satanás encheu o coração de Ananias e Safira, sua esposa. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. Ele fazia parte de uma igreja que permanecia na doutrina dos apóstolos. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscadas com a intenção errada, se tornam pecado. Ou seja, ter lucro e fama não é de todo errado. Podemos muito bem negociar e lucrar e ter ganhos. Podemos também ser famosos. Jesus Cristo teve uma boa fama, mas quando se busca lucro e fama de forma errada, nós pecamos. Por isso que muitos, ao buscar o lucro, enganam, fingem, mentem, vendem mercadoria dizendo ser de qualidade quando não é. Outros, em busca da fama, procuram caminhos obscuros, procuram prejudicar pessoas, procuram até mesmo a ajuda de Satanás para obter fama. Porque uma das coisas que Satanás quer é que nós, ao invés de glorificar a Deus, glorifiquemos a nós mesmos. Nos esqueçamos que Deus é aquele que deve ser adorado. E muitos, em busca da fama, até vendem a sua alma para o inimigo de nossas almas. Então, tomemos cuidado com isso. Lucrar não é pecado quando você negocia honestamente. Ter fama não é pecado quando isto acontece espontaneamente, quando as pessoas notam você e começam a te olhar mais, e você começa a ser mais conhecido, seu nome ser mais falado. Mas tomemos cuidado com os caminhos para se alcançar o lucro e a fama. Não superestime o inimigo é o terceiro subtópico do primeiro tópico. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se, por um lado, não podemos superestimar o inimigo, superestimar ou estimar demais, há pessoas que tudo acham que foi o inimigo, é o diabo, isso é o diabo, isso é o diabo. E acabamos superestimando o inimigo quando atribuímos tudo a ele. Porque nem sempre é o inimigo de nossas almas. É claro que ele está por trás da maldade, da malignidade, mas não podemos superestimá-lo. Repetindo, diz o nosso comentarista, não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz. Por outro lado, também não podemos subestimá-lo. Há pessoas que brincam, irmãos, com Satanás, dizem que vai pisar na cabeça do diabo e brinca, canta um sentido jocoso, se divertindo com isso. Isso não é bom. Não subestime o inimigo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o que fazemos? Nós vamos enfrentá-lo quando ele vier ao nosso encontro. Vamos então pregar o evangelho e se ele se manifestar, nós vamos expulsá-lo. Não vamos ficar, irmãos, provocando o diabo, não precisamos disso. O nosso objetivo na terra como igreja do Senhor é ganhar almas para o reino de Deus. E no tempo certo, diz a Bíblia, o Senhor esmagará Satanás debaixo dos seus pés. A expressão grega astutas ciladas traduz o termo grego metodeias,
de onde procede nosso termo português método. A palavra método tem um sentido de meta-rodos, no sentido de caminhos para se chegar a algum lugar. O diabo, ele é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Vigiemos. Então, Satanás utiliza-se de métodos, utiliza-se de caminhos, utiliza-se de estratégias. Por isso, as suas ciladas são astutas ciladas. Ele trabalha de forma fria e calculista, esperando a oportunidade certa para investir contra as nossas vidas. Lembre-se que o apóstolo Pedro escreveu dizendo que ele brama como leão, não é leão, brama como leão, buscando a quem possa tragar. Então, aquele que não vigia é tragado pelo inimigo. O inimigo, então, dá o seu bote na hora certa, porque ele é astuto, ele utiliza-se de métodos e muitas vezes, distraidamente, o crente é levado ao precipício porque não vigia. Continuando, sinopse da primeira parte da lição: Satanás é a origem do engano e usa a mentira para afastar as pessoas de Deus. Repetindo, Satanás é a origem do engano e usa a mentira para afastar as pessoas de Deus. Segundo tópico da lição, o cristão e a mentira. Primeiro subtópico do segundo tópico: mentir é uma escolha. Uma escolha. Um fato fica evidente em Atos capítulo 5, versículo 1 a 11. Tanto Ananias quanto sua esposa, sua mulher Safira, agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Eles decidiram, foi uma escolha deles, separar uma parte e levar outra. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco, na verdade, não precisamos dessas duas palavras, pode ser apenas nem constrangido ou tampouco constrangido a agir de forma como agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Portanto, meus amados irmãos, mentir é uma decisão própria, é uma escolha. Satanás encheu o coração deles porque permitiram. Isso nos faz lembrar de uma mãe que o seu filho fazia as suas artes e toda vez que ela ia repreendê-lo, o filho dizia: mãe, o diabo me enganou. E aí a mãe: tá bom, filho, não deixa mais o diabo te enganar não. E mais uma vez o filho aprontava e a mãe ia repreendê-lo e corrigi-lo. E a criança diz: mãe, me perdoa, o diabo me enganou. E aí a mãe, muito inteligente, sábia, na terceira vez, quando o garoto veio, falou: mãe, o diabo me enganou. Agora você vai ser corrigido para o diabo nunca mais te enganar. Porque era uma escolha dele fazer a arte que ele fazia. E às vezes nós atribuímos tudo ao inimigo. E precisamos então de uma correção para não darmos mais lugar ao inimigo e assim não procedermos de modo a desagradar a Deus. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. Atraídos pela mentira, segundo o subtópico do segundo tópico. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, isso é o que o nosso comentarista diz, quando li esta parte nós ficamos pensativos a respeito do que comentar a respeito disso, mas
Eu digo a você, meu caro professor, o seguinte: é uma opinião do comentarista. Quando ele diz é possível que, ele está dizendo provavelmente. Isso não está na Bíblia, é um comentário propriamente dele, do pastor José Gonçalves. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Opinião do nosso comentarista. Continuando aqui, terceiro subtópico do segundo tópico: mentir tem consequências. Mentir tem consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Irmãos, ninguém mente para Deus. Deus sabe, conhece todas as coisas. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro, custou-lhes suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Nós até recomendamos que não se pratique ação nenhuma pecaminosa, né? Seria bom se as pessoas, antes de praticar uma ação pecaminosa, pensassem nas consequências para não realizá-las. E aí não pecaria, não erraria. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações? Vigiemos. Então, é preciso pensar antes de agir para não sofrer depois da ação. Não podemos ver o pecado como algo habitual, normal e que não vai resultar em consequências drásticas para a nossa vida. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo e precisamos tomar cuidado com a nossa vida. Vigiemos, pois. Sinopse da segunda parte da lição: o crente deve rejeitar toda a falsidade, pois a mentira compromete seu testemunho e comunhão com Deus. Repetindo, o crente deve rejeitar toda a falsidade, pois a mentira compromete seu testemunho e comunhão com Deus. Terceiro tópico da lição: a igreja que repele a mentira, ou seja, que reage contra a mentira, que não quer que a mentira entre no arraial dos santos e a destrua. Primeiro subtópico do terceiro tópico: uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor, dentro e fora da igreja. A palavra temor traduz o termo grego probos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes, essa palavra é traduzida com o sentido de medo. Contudo, aqui nesse contexto, o sentido é de reverência e respeito, como em Atos 2,43 e outras passagens neotestamentárias ou do Novo Testamento. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvidas, causado danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Meus amados e queridos irmãos, muitos hoje estão agindo como se não haverá consequências para os seus atos. Mas tomemos cuidado, porque o nosso Deus é justo e ele julga conforme a sua soberana vontade. Naquele momento, a morte daquele casal foi necessária para que os outros tivessem temor. E você, meu caro irmão, o que será necessário para que você resgate novamente o temor a Deus na tua vida? Continuando. Segundo subtópico do terceiro tópico, uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos
dos Apóstolos, isso no versículo seguinte ao texto que lemos, Atos 5:12. Isso mostra que é uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo, é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se uma igreja inoperante. Uma igreja que não faz a mínima diferença no bairro, na sociedade onde está inserida. Que sejamos uma igreja que incomoda o inferno, que sejamos uma igreja que incomoda os mentirosos, falsos, aqueles que querem com hipocrisia se beneficiar da igreja do Senhor, como aconteceu com Ananias e Safira. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê um santo temor, para que jamais tenhamos consequências drásticas sobre as nossas vidas. Sinopse da última parte da lição: a igreja deve zelar pela verdade, pois Deus exige santidade e transparência em seu povo. Repetindo, a igreja deve zelar pela verdade, pois Deus exige santidade e transparência em seu povo. Vamos à conclusão da nossa sexta lição. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender? É possível também que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Isso você pode ler em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 13. Em outra ocasião, Paulo deixou claro que Deus exerceu o seu direito de juiz com aqueles que haviam pecado. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30 a 32. Fica o alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus. Amém. Concluímos esta aula convidando você para a sétima lição do terceiro trimestre de 2025. Lição na qual estudaremos sobre uma igreja que não teme a perseguição. E eu quero contar com a tua presença aqui, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Termino esta aula pedindo a você que deixe o seu like e que compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém e amém.